Aonde eu vou, Deus vem comigo. E se um dia eu não voltar, significa que eu fui com Ele. Essa frase carrega uma profunda verdade sobre a presença divina em nossas vidas. Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando e protegendo em cada passo, mesmo nas situações mais difíceis. Quando caminhamos com fé, não importa o caminho que seguimos, pois sabemos que Ele está conosco. E se um dia nossa jornada aqui terminar, a certeza que devemos carregar é que estaremos nos braços dele. Isso não é um fim, mas o início de uma nova etapa, ao lado do Pai, na paz eterna. Que essa consciência nos traga tranquilidade e coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que, enquanto estivermos aqui, somos conduzidos por sua luz. E quando partirmos, será para estar ainda mais próximos dele. A união faz a força, piloto!